Bom dia, irmãos. Graça e paz. Domingo de manhã, friozinho, mas na verdade poderia estar um pouco mais frio, né? Um abraço especial pro pessoal que é do time do frio, pro pessoal que está no time certo. Vocês já se lembraram de agradecer a Deus pelo frio desses últimos dias? Isso era algo que eu estava conversando com os amigos algumas semanas atrás, sobre a gente ser grato. Porque eu tenho rinite, né? E então, semana sim, semana não, eu pego uma alergia, espirro a noite inteira, sem conseguir respirar direito, difícil para conseguir dormir. Aí a primeira coisa que eu faço quando eu deito na cama é: Deus, por favor, me ajuda. Eu só quero dormir, me cura dessa alergia, por favor, eu nunca te pedi nada. Mas é muito raro acontecer a situação contrária. Teve uma outra noite que eu deitei sem nenhuma alergia, respiração perfeita, sem nenhuma dor. Eu parei, refleti e orei. E falei: Deus, muito obrigado porque hoje está tudo bem. Eu tô bem, eu tô sem dor, sem nenhum incômodo. Muito obrigado, Deus. Mas assim, eu consigo lembrar dessa noite específica. Foi marcante para mim eu ter reparado que estava tudo bem. E agradecer a Deus por isso. Mas eu não consigo me lembrar de todas as vezes que eu orei pedindo por cura, porque foram muitas. E, em especial nesses últimos tempos a gente tem pedido muito. Estava até conversando com a Adele sobre isso ontem. E não tem problema nenhum orar por cura. O Cris mesmo falou bastante sobre isso no começo do mês. Não tem problema pedir. Isso mostra o quão dependentes nós somos de Deus. Isso nos coloca no nosso lugar de necessitados diante de um Deus todo-poderoso. Mas se a gratidão ela não faz parte das nossas conversas com Deus quando oramos, isso pode ser um sinal preocupante. É algo para a gente ficar atento. E os salmos nos ajudam a sermos gratos. E esse salmo em especial que nós vamos refletir hoje, o Salmo 103, ele nos convida nessa manhã à gratidão, a louvarmos a Deus pelo que Ele fez, pelo que Ele tem feito, pelo que Ele fará e por quem Ele é. Por isso, ao time que está certo, o time do pessoal do frio, louvem a Deus por esses dias de frio que a gente teve. Ao time que está errado, o pessoal que prefere calor, lembrem-se de orar a Deus pelo dia de calor quando Ele vier. E aproveitem e orem por nós, pelo time do frio, porque sabem que a gente vai estar sofrendo bastante por causa disso. Mas brincadeiras à parte, nessa manhã a gente possa, através do Salmo 103, lembrar dos grandes feitos de Deus nas nossas vidas, na vida do seu povo e na história de toda a humanidade. Que isso nos revele sobre quem Ele é e que isso nos leve a adorá-lo de todo o nosso coração. Amém? Vamos ler o Salmo? O Salmo 103. Eu vou ler aqui na NVI. Salmo 103, vamos lá. Bendiga o Senhor a minha alma. Bendiga o Senhor todo o meu ser. Bendiga o Senhor a minha alma. Não se esqueça nenhuma de suas bênçãos. É Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. O Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Ele manifestou os seus caminhos a Moisés, os seus feitos aos israelitas. O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. Como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem.
pois Ele sabe do que somos formados, Ele lembra-se de que somos pó. A vida do homem é semelhante à relva, ele floresce como a flor do campo, que se vai quando sopra o vento, e nem se sabe mais o lugar que ocupava. Mas o amor leal do Senhor, o seu amor eterno, está com os temem. Está com os que o temem, e a sua justiça com os filhos dos seus filhos, com os que guardam a sua aliança e se lembram de obedecer a seus preceitos. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e como rei domina sobre tudo o que existe. Bendigam o Senhor, vocês, seus anjos poderosos, que obedecem a sua palavra. Bendigam o Senhor, todos os seus exércitos, vocês, seus servos, que cumprem a sua vontade. Bendigam o Senhor todas as suas obras em todos os lugares do seu domínio. Bendiga o Senhor, a minha alma. Vamos orar? Deus, nós te louvamos pela sua palavra, nós te louvamos porque o Senhor fala conosco, ó Pai, pela simples leitura da sua palavra. E nós te pedimos que o Senhor fale conosco, ó Pai, nesse momento em que nós vamos refletir, nós vamos nos aprofundar, ó Pai, a gente vai pensar um pouco mais sobre esse salmo e que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor transforme as nossas vidas, que o Senhor tire qualquer empecilho, ó Pai, que esteja no nosso coração, que possa atrapalhar, ó Pai, a gente a ouvir a Tua voz, que possa atrapalhar, ó Pai, esse momento de reconhecer os Teus feitos e de louvá-lo de todo o nosso coração. Essa é a nossa oração, ó Deus, abençoa as nossas vidas em nome de Jesus. Amém. Bom, que lindo esse salmo, né? Como eu falei lá no início, esse salmo ele nos convida a louvar a Deus. Não é à toa que ele começa e termina exatamente da mesma forma. Bendiga ao Senhor a minha alma. Está no começo do versículo 1 e no final do versículo 22. Bendiga ao Senhor a minha alma. Esse tipo de paralelismo é muito comum na Bíblia, mas especialmente nos Salmos. Esse paralelismo, para ficar fácil da gente entender, a gente pode pensar num sanduíche. Tem um pão em cima e embaixo, eles estão paralelos, e tem um hambúrguer no meio. Trazendo essa imagem do sanduíche para o Salmo 103, bendiga ao Senhor a minha alma no versículo 1 é o pão de cima, e bendiga ao Senhor a minha alma no versículo 22, no final do versículo 22 seria o pão de baixo. E eles foram escritos dessa forma de propósito, porque esse é o fio condutor de todo o Salmo. Bendigam, louvem ao Senhor. Não apenas louvem, mas que a nossa alma louve ao Senhor. Ainda no versículo 1 ele fala, bendiga ao Senhor todo o meu ser. Na versão NVT, na nova versão transformadora, é traduzido como louvarei ao Senhor de todo o meu coração. Como foi gostoso a gente cantar no louvor hoje. Canta a minha alma, canta ao Senhor. Esse salmo nos chama a louvarmos a Deus com a nossa alma, com todo o nosso ser, de todo o nosso coração. Que lindo e que profundo é isso. É um convite para que a gente louve a Deus não só com uma parte de nós mesmos, ou de uma maneira superficial, mas com toda a nossa inteireza, com toda a integralidade da nossa existência, com tudo o que somos. Louvemos ao Senhor. E o hambúrguer? Quase 11 horas, eu aqui falando de comida, eu sei, peço desculpas. Mas a gente falou do pão de cima e do pão de baixo, que são bendiga ao Senhor a minha alma. E o hambúrguer é o recheio, é o conteúdo, é o motivo desse louvor. Nesse recheio, Davi ele descreve diversos motivos pelos quais Deus deve ser adorado. E é sobre isso que a gente vai se debruçar nesse momento. Já adiantando que esse recheio ele é dividido em 4 partes, todas elas seguindo o fio condutor de louvor a Deus. Louvem ao Senhor, 1, pelas bênçãos pessoais, 2, pelas bênçãos comunitárias, 3, por quem Ele é, e 4, pelo seu poder e domínio sobre toda a criação. Então, começando pelo
primeiro ponto, louvem a Deus, louvem ao Senhor pelas bênçãos pessoais. No versículo 2, Davi ele repete, bendiga ao Senhor a minha alma. E aí ele completa, não se esqueça de nenhuma de suas bênçãos. Não se esqueça de nenhuma de suas bênçãos. Aqui ele apela para a memória, não se esqueça. Acho que tem muito a ver com o que eu falei no começo sobre a minha rinite. A gente sempre se lembra de orar nos dias ruins, mas quando os dias são bons, a gente raramente se lembra de agradecer, a gente se esquece. É o nosso automático. A gente raramente para lembrar das bênçãos que Deus derramou sobre as nossas vidas. E louvá-lo por essas bênçãos. Eu acredito que a gente precisa ser mais intencional nesse exercício de como Davi não nos esquecermos de nenhuma das bênçãos de Deus. E parece que é isso que ele está fazendo aqui. A partir do versículo 3 até o versículo 5, Davi ele lista algumas das bênçãos que Deus derramou sobre a sua própria vida. Então lá no versículo 5... No versículo 3, é Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. Davi intencionalmente se lembra do que Deus fez por ele. E ao fazer isso, ele lembra para si mesmo e para nós de bandeja, que hoje a gente tem o privilégio de ler este salmo. Ele lembra que Deus é um Deus que perdoa os nossos pecados. É um Deus amoroso. Que Deus é um Deus que cura as nossas doenças. É um Deus poderoso. Que Deus nos salvou e nos resgatou da morte eterna, transformando as nossas vidas dia após dia, derramando sobre nós a sua bondade e a sua compaixão. E que Deus é um Deus provedor, que sustenta as nossas vidas e nos fortalece com o seu renovo. Que maravilhoso é lembrar dessas coisas. E eu tenho certeza que você, meu irmão, minha irmã em Cristo, você também já experimentou essas bênçãos na sua própria vida. E se você não experimentou ainda, eu te convido nesse momento a se colocar diante de Deus, entregar a sua vida a Ele. Porque Deus perdoa os nossos pecados, Ele nos resgata da morte e sustenta as nossas vidas. Deus perdoa os nossos pecados, Ele nos resgata da morte e sustenta as nossas vidas. Não se esqueçam disso e louvem a Deus por isso. Você conhece a sua história, você sabe como Deus te transformou. Não é sempre que a gente se lembra disso, mas hoje esse salmo ele nos convida a intencionalmente lembrarmos e adorarmos a Deus pela obra de Deus nas nossas vidas. Separe um momento essa semana e intencionalmente liste as bênçãos que Deus derramou sobre a sua vida. Se quiser, chame algum irmão, alguma irmã para conversar e compartilhar essas bênçãos. Eu tenho certeza que vai ser um momento muito edificante e abençoador para os dois. Louve a Deus pelas bênçãos que Ele derramou sobre a sua vida. Lembre-se delas e bendiga ao Senhor de todo o seu coração. Amém? E o salmo continua. Lá nos versículos 6 e 7, Davi continua intencionalmente listando motivos para louvar a Deus. Dessa vez não se referindo às bênçãos que Deus derramou sobre a sua própria vida especificamente, mas se referindo às bênçãos que Deus derramou sobre o seu povo. E esse é o segundo ponto, louvem a Deus pelas bênçãos comunitárias, pelas bênçãos que Deus derramou sobre o seu povo. E o versículo 6 diz que o Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. O Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. A gente sabe bem que a causa dos oprimidos é uma causa divina. Em toda a Bíblia, especialmente no Antigo Testamento, principalmente nos profetas, nós vemos Deus defendendo a causa dos oprimidos, do órfão, da viúva, do estrangeiro e do pobre, o tempo inteiro. Por mais que essa verdade brilhe um pouco demasiadamente aos olhos de uns e seja um pouco deixada de lado por outros, a gente não pode nunca se esquecer de que o nosso Deus é um Deus justo e que essa justiça ela alcança os oprimidos e que Deus usa o seu povo para realizar essa obra. Por isso essa deve ser uma marca do povo de Deus também, não apenas dele. A causa dos oprimidos é uma causa divina e por isso necessariamente a causa dos oprimidos deveria ser também uma causa cristã. Eu não estou falando que não é, muito pelo contrário, nós temos diversos exemplos de igrejas de cristãos que tiveram e têm a causa dos oprimidos nos seus corações.
Eu estou apenas trazendo essa reflexão para nós hoje. A causa dos oprimidos é uma causa da Igreja Batista Fonte de Sicar? A causa dos oprimidos é uma causa que está no seu coração? Quando a gente pensa sobre essas coisas, raramente a gente faz isso na perspectiva do oprimido. Eu creio que o natural para nós é pensar na perspectiva daqueles que vêm de fora uma relação de opressão e a partir disso faz alguma coisa por esse oprimido. Mas eu acredito que para o povo de Israel era o contrário. O natural para eles, ao pensar nessa relação de opressão, era lembrar da escravidão no Egito. Era se colocar no lugar do oprimido. Não é à toa que Davi exemplifica o Deus justo que defende a causa dos oprimidos no versículo 6, no versículo seguinte se referindo a Moisés e aos seus feitos aos israelitas. Era como se Davi estivesse falando assim nos versículos 6 e 7, o Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Nós sabemos bem disso, povo de Israel, pois ele manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos israelitas, nos libertando da escravidão do Egito. Eu acredito que o melhor caminho para que nós tenhamos a causa dos oprimidos nos nossos corações talvez não seja nos colocando apenas na posição de alguém de fora que pode fazer algo pelo oprimido, mas também, e talvez em primeiro lugar, nos colocando na perspectiva do oprimido. E aqui eu não quero apelar para um vitimismo barato, talvez um termo melhor para a gente contextualizar e aplicar esse texto para nós hoje seja nos colocar na perspectiva do necessitado, de alguém que reconhece as suas próprias limitações e a necessidade do auxílio divino. Se colocar nessa perspectiva pode nos ajudar a termos a causa dos oprimidos dos nossos corações e nos leva também a reconhecer os grandes feitos de Deus pelo seu povo em toda a história, da escravidão no Egito até a pandemia do coronavírus. É o que Davi faz nesses dois versículos, representando o povo de Deus na perspectiva de um necessitado do auxílio divino. Ele louva a Deus pelos seus feitos, por ser fiel à sua aliança e preservar o seu povo. E nós hoje somos a prova viva de que Deus continua sendo fiel e que Ele continua preservando o seu povo. Confiem, Deus tem cuidado da sua igreja. Do Egito ao coronavírus, Deus tem cuidado de nós, o seu povo. E isso é um enorme motivo para que a gente louve o Senhor com todo o nosso coração. Louvem a Deus pelas bênçãos pessoais. Louvem a Deus pelas bênçãos comunitárias. E o terceiro ponto, nos versículos 8 a 18. Louvem ao Senhor por quem Ele é. Louvem ao Senhor por quem Ele é. Esse trecho tem a mesma estrutura dos versículos 6 e 7. Ele faz uma afirmação sobre Deus, o Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos, e em seguida ele exemplifica essa verdade. Ele manifestou seus caminhos a Moisés e seus feitos aos israelitas. No caso dos versículos 8 a 18, a afirmação sobre Deus não é sobre o que Ele faz, mas sobre quem Ele é. No versículo 8 diz, o Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. E que coisa linda é o trecho em seguida. No versículo 9, Deus não nos acusa sem cessar e nem fica ressentido para sempre. Ainda bem, né? Porque se Ele fosse nos acusar e ficar ressentido toda vez que a gente escorregasse, a cada erro, a cada pecado que a gente comete, Ele literalmente nos acusaria sem cessar e ficaria ressentido para sempre. Na verdade, é isso que a gente merece pelo nosso pecado. Mas como diz no versículo 10, Ele não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pelo contrário, o amor dele é tão grande quanto os céus se elevam acima da terra. Versículo 11. É muito, muito grande. E por isso Ele afasta de nós todas as nossas transgressões, assim como o Oriente está longe do Ocidente. É muito, muito longe.
Deus não nos trata conforme os nossos pecados. Ele poderia, ele tem todo o direito, pois é o que nós merecemos, é o que seria justo pelo castigo do nosso pecado, é a morte eterna longe do nosso Senhor. Mas o que nós recebemos é o amor de um Pai compassivo. Versículo 13. Um Pai que nos conhece, que sabe do que somos formados e que sabe que nós somos pó. Versículo 14. E por isso ele se compadece de nós. Como um pai tem compaixão dos seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Aos fãs do Diante do Trono, automaticamente já lembraram de uma música, Preciso de Ti. Por que a gente se compadece de alguém? Em geral é porque algo errado não está certo na vida da pessoa. Há algum problema, há alguma situação que causa algum tipo de sofrimento a essa pessoa. Nós olhamos para essa situação e nos compadecemos, sentimos a dor da pessoa e buscamos ajudar essa pessoa de alguma forma. É automático para mim hoje em dia ler isso e pensar na minha relação com o Benjamin. É impressionante e inexplicável a compaixão que eu sinto por ele quando ele está sofrendo de alguma forma. O mais comum é quando ele está doente. Quem conhece bem sabe o quão falante, quão brincalhão ele é, e vê-lo doente, quietinho, cabisbaixo, é de cortar o coração. E eu vou aproveitar que ele não é adolescente ainda, ele não vai querer me matar por falar dele na pregação. Mas até em coisas bestas, tipo, quando acontece do bumbumzinho dele ficar todo assado. E aí chora e dói, não consegue sentar, não consegue andar, mas mesmo assim ele tenta andar todo torto, todo desconfortável, tenta brincar, ele tenta seguir a vida. E aí de vez em quando ele para, chora, fala: papai, tá doendo, o bumbum tá dodói. É impossível eu não me compadecer. Dói demais ver ele assim. E aí manda mensagem pra Thalita, pergunta se tem alguma pomadinha mágica que vai curar o Ben em 2 horas. E obviamente não tem. Tenta uma pomada, tenta outra, dá banho 3 vezes no dia para aliviar e assim vai. E aí eu fico pensando, se eu tenho esse sentimento inexplicável de compaixão pelo Benjamin nessas situações, quanto mais Deus tem compaixão por nós ao lembrar de que nós somos pó, ao nos ver destruindo as nossas próprias vidas com os nossos pecados. Porque esse seria o nosso destino, destruição e morte, sem a interferência direta de Deus nos resgatando e transformando a nossa vida dia após dia. Ele é um Deus compassivo, um Deus misericordioso, um Deus paciente e um Deus amoroso. Como diz no versículo 8. Louve a Deus por quem Ele é. Louve a Deus por quem Ele é. E Davi termina esse trecho dos versículos 15 ao 18, comparando a criatura com o Criador, o homem que é pó com um Deus que o formou do pó, o homem pecador com um Deus totalmente santo, o homem inconstante e passageiro com um Deus leal e o seu amor eterno. Apesar da nossa vida ser um sopro, a gente já viu algumas vezes esse termo aqui nos Salmos, como a neblina passageira que logo se vai, o vento sopra, a gente não sabe mais onde ele estava. Apesar de nós não termos nada a oferecer, nós podemos confiar no amor leal do Senhor. Nós podemos confiar que o seu amor, que é eterno, estará sempre com os que o temem, com aqueles que guardam a sua aliança e se lembram de obedecer aos seus preceitos. Todas essas coisas não são ações pelas quais a gente poderia conquistar ou alcançar o amor leal de Deus, mas elas são marcas daqueles que o temem, daqueles que são alcançados pelo amor de Deus. Que nós possamos carregar essas marcas nas nossas vidas também, confiantes no amor eterno de Deus,
louvando ao Senhor por quem Ele é. Amém? Louvem ao Senhor pelas bênçãos pessoais, louvem ao Senhor pelas bênçãos comunitárias e louvem ao Senhor por quem Ele é. E por último, caminhando para o final do capítulo, louvem ao Senhor pelo seu poder e domínio sobre toda a criação. Quarto ponto, louvem ao Senhor pelo seu poder e domínio sobre toda a criação. O versículo 19, ele faz a última afirmação sobre Deus nesse Salmo 103. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e como rei domina sobre tudo o que existe. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e como rei domina sobre tudo o que existe. E diferente das outras afirmações nos versículos 6 e no versículo 8, dessa vez não há exemplificações sobre essa verdade. E não é porque não possa ser exemplificado, a gente já viu aqui em outros salmos falando sobre o domínio de Deus sobre a história, que Ele dirige os passos da humanidade, etc. Mas Davi ele não faz isso aqui. Ele na verdade convida todos a louvarem ao Senhor. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e como rei domina sobre tudo o que existe. Por isso, bendigam ao Senhor. É como se não precisasse falar mais nada. Após ele percorrer todo esse caminho de lembrar das bênçãos que Deus derramou sobre a sua vida e também sobre o seu povo, após lembrar de quem Deus é, justo, compassivo, misericordioso, paciente, cheio de amor, esse Deus que nos ama com um amor eterno e leal, Ele estabeleceu o seu trono nos céus e domina sobre tudo que existe. Esse Deus que nos ama com um amor eterno e leal, Ele estabeleceu o seu trono nos céus e domina sobre tudo o que existe. Que segurança! Que segurança isso nos traz! Eu creio que a única resposta que a gente é capaz de dar a isso tudo é como Davi fez mesmo. Bendigam, louvem ao Senhor. E é interessante o movimento que Davi faz nos versículos 19 a 22. Ele começa falando do rei que domina sobre tudo o que existe, que estabeleceu o seu trono nos céus, e aí ele vai descendo. Bendigam ao Senhor, vocês, seus anjos poderosos, que obedecem a sua palavra. Desce mais um pouquinho. Bendigam ao Senhor todos os seus exércitos. Mais um pouco. Vocês, seus servos, que cumprem a sua vontade. E aí desce mais um pouco. No versículo 22. Bendigam ao Senhor todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Até finalmente descer mais um pouquinho e chegar nele mesmo. Até voltar ao início do Salmo 103. Bendiga ao Senhor a minha alma. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e domina sobre tudo o que existe. Por isso, bendiga ao Senhor a minha alma. Que salmo maravilhoso! O Salmo 103 nos convida a louvar a Deus, louvá-lo pelo que Ele fez por nós, pelo que Ele fez pelo seu povo, por quem Ele é e pelo seu poder e domínio sobre toda a criação. E fazer isso não é natural para nós. Nós precisamos ser intencionais. A gente precisa intencionalmente parar e nos lembrar dos grandes feitos de Deus. E como esses feitos revelam sobre quem Ele é. Separe um momento essa semana e faça isso. E para finalizar, eu confesso que foi um pouco difícil para mim preparar essa pregação. Muitas vezes a gente reclama que os salmos eles são muito pesados, eles são tristes, sem esperança, etc. Mas eu confesso que esse Salmo 103 ele me incomodou da forma contrária, ele é feliz demais. E sinceramente eu não tô nessa pegada nesses últimos meses. Eu estava me sentindo um pouco incomodado em trazer essa mensagem e ela não tocar nos nossos corações, porque, na real, a gente ainda está na fase do lamento, do luto. Ainda tem 2.000 pessoas morrendo por dia no nosso país.
Mas aí entra aquilo que o Cris sempre fala, o bom da gente pregar sequencialmente e ter tudo definido no início do ano é que quem escolhe a pauta não somos nós, é Deus. A gente não tinha noção de que hoje, 27 de junho, final do primeiro semestre de 2021, a gente ainda estaria nessa situação, mas Deus sabia. E eu creio do fundo do meu coração que hoje Deus está nos convocando a sermos gratos e a louvá-lo por tudo que Ele fez, por tudo que Ele faz, por tudo que Ele fará, por quem Ele é e porque nós podemos descansar seguros no seu eterno e leal amor. E aí no meio dessa minha mini crise, um amigo meu, o Pet, o pessoal do futebol conhece, um abraço pro Pet, ele compartilhou nas suas redes sociais um trecho do livro de Lamentações. Eu li e Deus falou imediatamente comigo, porque eu entendi que cairia como uma luva nesse momento que a gente está estudando o Salmo 103, nesse contexto que a gente tem vivido, de dor e de sofrimento. É um livro de lamento. E lá no capítulo 3, versículo 19 a 22, ele diz assim, eu vou ler na nova versão transformadora. Lamentações 3, os versículos 19 a 22. Como é amargo recordar meu sofrimento e meu desamparo. Lembro-me desses dias terríveis enquanto lamento a minha perda. Ainda ouso, porém, ter esperança quando me recordo disso. O amor do Senhor não tem fim. Suas misericórdias são inesgotáveis. Como é amargo recordar meu sofrimento e meu desamparo. Me lembro desses dias terríveis enquanto lamento a minha perda. Ainda ouso, porém, ter esperança quando me recordo disso. O amor do Senhor não tem fim. As suas misericórdias são inesgotáveis. Eu não quero ignorar os dias difíceis que nós temos vivido. E eu não acho que esse salmo tem feito isso. Eu não acho que essa é a intenção de Deus, ignorar o que a gente tem vivido. Mas diante desses dias difíceis, ouse ter esperança nessa manhã e louve ao Senhor. Ouse ter esperança nessa manhã e louve ao Senhor por tudo que Ele tem feito por nós. Amém? Hoje eu não vou orar, eu vou deixar a oração para o Cris no final, mas a gente vai orar junto, cantando novamente o hino Que Segurança com o Ministério de Louvor. Deus abençoe. Que segurança sou de Jesus, eu já desfruto gozo da luz, sou por Jesus, herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rendei-me sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rendei-me
eu me submeti, extasiado, então me senti, anjos descendo, trazendo céus, ecos da excelsa graça de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador, esperançoso, vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Só nos resta orar a esse Deus que é digno de ser louvado, a Ele que é digno de que nós nos voltemos para Ele em gratidão e que a gente cumpra o que a gente acabou de orar cantando. Bendize a nossa alma ao Senhor. Vamos orar esses pontos que nós ouvimos hoje. Eu convido você a derramar o seu coração onde você está e em contrição poder regar esta mensagem que você recebeu, que nós recebemos, com oração, com gratidão, com revisão da vida, de maneira que o nosso coração seja transformado pela voz de Deus que ouvimos nesta manhã. Nós vamos orar e encerrar orando e crendo que é assim que Deus nos quer diante dele, aprendendo a bendizer o seu nome hoje, apesar de tudo que está à nossa volta. Nós temos um Deus digno de ser bendito pelos nossos lábios e pela confissão do nosso coração. É muito bom, Senhor Deus, poder dizer que a nossa alma bendiz ao Senhor. Nós precisamos aprender isso. Ó Deus, nós precisamos que o Senhor nos ensine no nosso interior, nas nossas entranhas, no nosso coração, na nossa alma, no nosso espírito, que esse cântico comece dentro de nós. E a razão, Senhor Deus, disso é o Senhor. Bendizer pelos seus feitos, bendizer por quem o Senhor é, bendizer como de uma forma comunitária, pelos seus feitos que alcançam a nossa vida, mas também os feitos que alcançam o teu povo
e que também nos tornam sensíveis àquele que necessita de Ti, Senhor. Meu Deus, que a Tua palavra, Senhor, ela, Senhor Deus, nos dê isso que nós ouvimos de Ti, Senhor. Dá-nos amor por Ti, ao ponto de Te bendizermos. Dá-nos, Senhor Deus, amor, que o Teu amor derramado pelo Espírito no nosso coração também nos faça olhar aquele que está sofrendo, aquele que é oprimido. Queremos amá-los com o Teu amor e pedimos força para que possamos ajudá-los no Teu amor. Ó Senhor, por favor, nós pedimos nesta manhã que o Senhor tire, ó Deus, do nosso coração tudo aquilo que possa impedir a nossa alma de Te bendizer. Que a murmuração não nos domine, que a ingratidão não nos domine. Senhor, que a indiferença ao seu ser divino, grandioso, belo, ó Deus, não domine o nosso coração, que a apatia, a indiferença, ou até mesmo a tristeza pela dor, Senhor Deus, que estamos passando, não nos consuma ao ponto de não conseguirmos Te bendizer. Que o Teu Espírito, Senhor Deus, suavemente, graciosamente, gere isso em nós. Quando nossa alma está grata ao Senhor, bendiz o Senhor, ó Deus, nós somos cheios do Teu Espírito. Lemos isso no Salmo, lemos isso no início deste encontro, Senhor. Seremos cheios do Espírito e assim daremos graças. Daremos graças, é isso que desejamos. Agradecer ao Senhor, bendizer o Senhor por quem o Senhor é. Ó Deus, nós pedimos sobre nós, sobre o Teu povo, esta experiência, Senhor, neste dia, Senhor. Guarda-nos em Ti, guarda as nossas mentes no Evangelho, guarda os nossos corações com a paz de Deus que excede todo entendimento. Nós queremos rasgar o nosso coração diante do Senhor, nosso interior, derramar diante de Ti e pedir sobre nós a Tua bênção. Ser com Teu povo, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe e até a próxima semana.